Hoje o vídeo é desafiador, o roteiro é ambíguo e a minha ideia leva a várias interpretações, assim como o anime do qual eu vou comentar aqui hoje com vocês. Esse pra mim é o melhor anime que já foi feito de todos os que eu já vi até hoje, mesmo que o meu favorito ainda seja Neon Genesis Evangelion, que eu também acho maravilhoso, um dos melhores já feitos, mas eu acho que em questões técnicas ou mensagens ou a forma como é feito, Mawaru Penguin Drum realmente não deixa nada a desejar. Eu não consigo encontrar nenhum erro de roteiro nessa obra, porque ela se sustenta de uma forma assustadora em cima de suas mensagens e seus encantos convidativos com o telespectador. Nada é absoluto dentro dessa obra, e isso a torna praticamente livre de críticas negativas, ao meu ver. Mawaru Penguin Drum é eletrizante, divertido, empolgante, misterioso e seco. Aliás, ele é misterioso do início ao fim, mistério é o que define isso aqui. Nada nunca é o que parece ser em Mawaru Penguin Drum, e reassistir a obra é um prato cheio de sinais que você com certeza não pegou na primeira vez que você viu. O tanto de simbolismo e alegoria que você consegue ver, o tanto dessas coisas carregadas em cima da obra, quando você reassiste, quando você já sabe das coisas que vão acontecer, é realmente fantástico. Eu tive que assistir essa obra uma segunda vez antes de vir comentar aqui sobre ela com vocês, e eu queria ressaltar o tanto que eu amo as ideias mais profundas e provocativas do Ikuhara dentro de cada parâmetro dessa obra. Os cenários, a estética, até mesmo o design dos personagens, que faz qualquer um não dar nada pelo anime e se julgado somente pela capa. São coisas que me deixam realmente intrigado, sabe? Porque isso aqui é definitivamente algo feito por alguém que sabia quem estava tentando atingir. Nós estamos acostumados com essas coisas que são presencialmente normais, no que a gente costuma dizer que são animes demais, entre aspas. Desde o início da obra, a obra já te mostra que os personagens não são irmãos e eles não se parecem, nem em questão física. O Shoma, ele tem uns olhos mais diferentes, com alguns cílios a mais do que o Kamba. Só o simples fato do Kamba e do Shoma terem nascido no mesmo dia já era uma pista grandiosa pra gente resolver esse enigma. Até as questões de incesto parecem tão medíocres e doentias por um ângulo, e quando você descobre que eles não são irmãos e que o Kamba já era apaixonado pela Himari desde quando eles se conheceram antes de se tratarem como irmãos, a coisa muda completamente de cenário. O Sanetoshi é um personagem que ofusca a nossa visão, e a gente não sabe se compactua com ele ou se odeia ele, a gente se pergunta se ele é um cara mau ou um cara ruim por muitos momentos da obra, e isso nos engana facilmente também. As ideias da Ringo perseguir o próprio professor no início são tratadas com tanta rejeição, e no fim das contas isso vira uma questão de uma filha rejeitada tentando ser o que a família sempre quis que continuasse existindo. Até mesmo os pais adotivos do Kamba, do Shoma e da Himari, que eram terroristas e só montaram uma família como fachada para não serem descobertos, e o roteiro te faz de idiota o tempo inteiro porque você subestima tudo isso pelo seu design e pelo seu jeito de se comportar. Seus alívios cômicos com os pinguins ou as cenas que parecem muito de um shoujo genérico tirado dos anos 90 fazem com que o telespectador desvie os olhos do que realmente importa desde o início da obra. E isso é uma jogada incrível que afasta principalmente os menos interessados em descobrir qual é o objetivo da obra em si. Quanto mais Mawaru Penguin Drum avança, menos aparente em clichê ou genérico ele fica. E apesar de eu não gostar da palavra desconstrução na maioria das vezes, este aqui é um caso em que isso acaba se aplicando. Essa obra quer realmente que você perca o interesse por ela, caso você não seja tão explorador assim. Não é à toa que existem 10 encerramentos nesse anime de apenas 24 episódios, e isso é realmente um grande feito, porque não são apenas músicas aleatórias sendo jogadas ali, elas fazem sentido com todo o mistério, drama e subtexto da obra, assim como as duas músicas de abertura também fazem. A cada episódio, Mawaru Penguin Drum muda completamente sua forma de agir e sua forma de nos fazer tentar montar esse quebra-cabeça louco que ele desenrola do início ao fim. E isso só fica mais intenso ainda a partir do episódio 9. Definitivamente não é uma obra para todos, e com certeza muita gente vai ficar boiando quando assistir esse anime, mas eu garanto que essa, com certeza, é uma experiência única. Agora sim, nós vamos começar as nossas conversas sobre tudo que envolve esse anime, e eu tenho que ser sincero com vocês, porque realmente é uma missão muito difícil falar sobre essa obra. Mawaru Penguin Drum é complexo em tudo o que ele apresenta, e ele é denso também em tudo isso. Cada mínimo detalhe de cada cena pode significar algo, e esse é o diferencial dessa obra. Não é exatamente uma mensagem de via única, mas sim de várias vias de possibilidades.
Conceitos budistas e temas chocantes são abruptamente presentes por aqui. Essa obra fala sobre tantas coisas que no fim das contas vai ficar impossível de falar sobre tudo e sobre a importância de cada uma delas, mas eu pelo menos vou tentar citar cada uma delas aqui. Eu me esforcei bastante para produzir esse vídeo aqui e eu espero que vocês gostem das minhas interpretações e dos meus argumentos sobre Mawaru. Pois bem, meus amigos, Mawaru Penguin Drum fala sobre diversas coisas ao mesmo tempo, como é o caso da relação com os familiares, ou do que os pais fizeram e a queda desses problemas em cima dos seus filhos, ou também dos filhos serem ingratos e, consequentemente, o outro lado da moeda, que seria os pais não ligarem para os filhos. Mas o destino é o tema principal, é o tema central de Mawaru Penguin Drum. O tema central que conecta todas essas outras discussões em uma só oratória, e cada um dos personagens tem uma forma de observar o destino, mas cada uma dessas formas levam a apenas uma conclusão. O Shouma odeia a palavra destino, ele não acredita na possibilidade de existir algo pré-escrito para nós, porque se fosse assim, nós nem nasceríamos. O Kamba também odeia essa palavra, mas ele desconfia da existência do destino. Ele acha que pode haver algo como esse, mas que, se houver, não é justo, e que se Deus também controlar o destino e o destino controlar o universo, é apenas uma brincadeira de mau gosto com as pessoas que estão regendo o mundo. Aringo, por outro lado, é uma personagem que adora essa palavra, e tem a total convicção de que as coisas boas que acontecem do nada e imediatamente só são esquisitas para nós, e que isso já estava predestinado no fim das contas. A própria Aringo desconta a falta dos pais em cima de um amor proibido com o seu professor, o seu superior, alguém mais velho, a pessoa que substituiria os seus pais. A questão é que esse amor não é só para substituir os seus pais, mas também é um amor não resolvido da sua irmã Momoka, que faleceu e era uma possível pretendente do Tabuki. Tudo que a Aringo faz se rodeia em cima de tentar ser o que ela não é, e ser alguém para os seus pais e para o Tabuki, para que o legado da sua irmã não seja deixado para trás e para que ela finalmente seja aceita de alguma forma dentro da sua própria família, que até então nem ligava para ela. No meio disso tudo, ela também representa a criança que não consegue assimilar o divórcio dos pais. É uma personagem muito complexa, eu diria, e existem várias escritas em cima da Aringo que faz com que ela seja uma boa personagem, não só boa, na verdade, absurdamente boa. A Aringo molda os destinos dela, com a desculpa de que aquele diário é absoluto e o que tem nele escrito simplesmente acontece. Até porque aquele diário pertence à falecida irmã dela e o lema da Momoka é sacrifício e reencarnação. Mas a gente já vai chegar nesse ponto. Enfim, isso é apenas o Ikuhara tentando dizer para nós que definitivamente não existe destino, seu caminho é você quem faz. E ele fala isso em cima de todos os personagens, mas eu falei mais da Aringo por ser provavelmente a personagem mais importante num contexto espiritual em Mawaru Penguin Drum. O Ikuhara também adora simbolismos, e um dos mais presentes em Mawaru Penguin Drum é a maçã, que está conectada ao simbolismo da árvore. A árvore representa o eixo do mundo, e a maçã, logicamente, os seus frutos, os frutos que constroem o mundo. E para representar mais ainda esses frutos que constroem o mundo, existem os pinguins, que representam com facilidade a situação e a decisão dos personagens principais do anime. Os pinguins nos lembram que podemos evoluir em grande escala e sem que precise demorar milhares de anos para que isso nos aconteça. Eles também estão ligados ao encorajamento de sobreviver, encontrar alegria no nosso mundo, evoluir, sonhar e também ser autossuficiente. Tudo isso colabora muito com os obstáculos da Himari, do Shouma e do Kamba, em estarem sozinhos no mundo, já que os seus pais participaram de um atentado e abandonaram eles. Eles precisam continuar sozinhos, e os pinguins significam isso, além de também ser pinguins bastante divertidos, que servem dentro do anime para exemplificar da forma mais pura possível a personalidade de cada um dos personagens principais, e também ele serve de um alívio cômico no meio de tanto mistério e drama, e isso colabora muito bem com a expectativa e com a proporção da obra. Eu gosto não só da forma como Ikuhara apresenta simbolismos que façam contexto à história que ele está contando, como eu gosto também das mínimas coisas visuais que ele emprega no anime e que dão mais detalhes sobre o que está sendo contado para você, como é o caso das placas das idols dentro do metrô,
que todo episódio tem um slogan diferente, e esse slogan representa o tema mais emblemático do episódio, ou talvez o subtexto mais emblemático do episódio. Ou os momentos em que o metrô fica totalmente escuro e existem várias setas que correm em um círculo único e no meio destas setas está o número 95. Basicamente uma representação do aspecto em que os personagens são colocados e convidados a olhar para possíveis mudanças futuras sem ter medo do que vai ocorrer a eles. O número 95 num geral significa liberdade, espiritualidade, grandes mudanças, humanitarismo, aventuras, expressões libertárias, compaixão, inteligência e curiosidade. Aliás, separadamente, o número 9 significa as leis universais espirituais, o que basicamente se remete a destino, e separadamente o número 5 significa fazer grandes escolhas. Ambos entram em uma contradição, e eles explicam de forma mais intensa a proposta de que a vivência do ser humano vai de encontro ao oposto de algo predestinado. Ou seja, dentro dessa analogia, destino não existe. Em especial, eu gosto muito do episódio 9. Para mim ele é o terceiro melhor episódio do anime, perdendo o primeiro lugar apenas para o episódio 20 e o segundo lugar para o episódio 24, que é o último episódio. Eu gosto de tudo que esse episódio apresenta sobre a Himari, principalmente logo após a gente ficar aflito com o final do episódio 8, depois do Shoma ser atropelado. Esse episódio faz muita conexão com o primeiro episódio e isso dá uns foreshadows legais, coisa que o último episódio também faz. Esse episódio fala muita coisa da Himari, né, cara? Mas o que mais me chama a atenção é o momento em que ele mostra o flashback da Himari quando era criança, questionando a mãe ter comprado fitas erradas para amarrar o cabelo dela, e isso faz com que a sua mãe acabe sofrendo um acidente. O anime está o tempo todo falando sobre a falta de atenção dos pais e a falta da presença deles na vida dos filhos, mas esse momento também marca o questionamento do porquê as nossas vidas são tão injustas em relação aos nossos próprios pais. Talvez o que tenha sido realmente injusto fomos nós mesmos, há muito tempo atrás, com exigências fúteis como essa. Existem várias faces de um hexágono em qualquer assunto que Mawaru Penguin discute com os telespectadores, então é óbvio que também existem escolhas ruins que os pais fizeram, mas ainda assim, a discussão sobre o filho ter um requerimento absurdo sobre os pais existe, e ela também deve ser levada a sério. E é com todas essas faces de um hexágono que Mawaru Penguin toma a forma de todos os seus assuntos a partir do episódio 19, de uma vez só, sem te deixar respirar, com várias citações, simbolismos, alegorias, e te mostrando que tudo sempre esteve ali, bastava você ter prestado atenção. A maçã no final do episódio 19 e no episódio 20 por inteiro ganha outro significado como um símbolo, sendo assim o fruto do destino, o fruto da árvore proibida, o fruto que dividido entre o homem e a mulher decidirá os seus caminhos. Basicamente, Gênesis e a história de Adão e Eva, até porque a Bíblia não diz qual foi o fruto que eles comeram, mas muita gente entende que esse fruto foi uma maçã. Então esse simbolismo, essa alegoria funciona. O Ikuhara é bem preciso e bem claro quando se trata das citações bíblicas no episódio 20, e ele trata tudo isso de uma forma muito bacana, porque ele tem uma interpretação desse momento em que eles dividiram o fruto proibido. Na interpretação do Ikuhara, Adão e Eva representam todos os humanos, e o destino cruel de todos os humanos já é viver na Terra, porque a Terra é extremamente injusta com todos nós. Tirando assim a conclusão de que, de fato, o destino existe, mas ele tem várias interpretações e jeitos de se explicar, só depende da situação em que o destino é aplicado ou em que você está. Se você fala sobre o destino final de alguma coisa que você tem controle, então ele existe, pois ele já foi pré-definido por você. Se você fala sobre o destino final de alguma pessoa, então ele não existe, pois não há como saber o futuro, e o futuro é totalmente modificado através das nossas ações. Reger os nossos destinos é algo extremamente possível, mas no fim das contas, ninguém sabe no que vai dar, e os planejamentos sempre são incertos, portanto o destino pode ser injusto, ou pode ser muito justo, dependendo da sua sorte, o que também já é algo bastante discutível. Será que a sorte é algo que realmente existe ou não? É uma discussão no subtexto de Mawaru Penguin que você só consegue enxergar se você fizer todo esse percurso que eu fiz até chegar aqui. A sorte é algo que também é complexo e tanto existe como também não existe, dependendo da situação em que ela for colocada. Só que a sorte já é algo mais complexo de se discutir do que o próprio destino, principalmente quando não é esse o tema que o Ikuhara quer discutir em Penguin Drum, sabe? Ter sorte ou não é uma consequência da sua percepção do destino, e qualquer um dos dois
vai depender de você. Qualquer um dos dois vai depender do que você acredita. É por tudo isso que eu acho que o episódio 20 é o melhor episódio de Mawaru Penguin Drum. O Ikuhara faz com que a gente reflita no que já faz parte do nosso dia a dia, mesmo que exista de fato ou não. E um trecho da música da segunda abertura revela a opinião do Ikuhara sobre tudo isso. O trecho apenas diz que o imaginário e o real nunca podem se misturar. Isso me leva a crer que ele tenta ser o mais lógico possível em todas as opiniões dele, e eu compactuo seriamente com isso. Mawaru Penguin Drum deixa claro que o destino é totalmente moldável por nós mesmos, quando acontecem vários twists na reta final, e a gente acaba descobrindo que no fim das contas ninguém é irmão de ninguém ali. A reta final do anime também é bastante emblemática e faz com que várias interpretações venham à tona. E é isso que eu gosto bastante em Mawaru Penguin Drum. Ele te dá a possibilidade de pensar em diversas alternativas do porquê aquilo está acontecendo e o que significa toda aquela dementia do anime. E eu particularmente acho que, em uma questão sobrenatural e fantasiosa, a Momoka e o Sanetoshi são os dois deuses daquele mundo. Dois deuses, cada um com seus pequenos instrumentos, uma com 2 chapéus e outro com 2 coelhos. E é isso que eles utilizam para poder tentar moldar as pessoas. Mas no fim das contas eles estão sendo moldados pelos humanos. Basicamente uma forma de dizer para o telespectador que religião é algo que os próprios humanos inventaram. E também é algo que os próprios humanos controlam. Mas o que mais me chama a atenção é o Penguin Drum. E isso é simplesmente fascinante. O Penguin Drum, no fim das contas, simboliza o ato de se dividir com as pessoas mais próximas a você, ou de se conectar com elas, e através disso enfrentar as barreiras da vida juntos, principalmente os descasos injustos de um possível destino. Então essa parte da conexão e da divisão, ela é muito diferente para cada situação que aconteça ali. O Kanba reparte a maçã, que é o fruto, ele reparte com o Shoma consegue alimento, e desse alimento ele também entrega para a Himari e ela consegue ser acolhida. Então eles se acolhem, eles se alimentam juntos, é uma coisa que une todos eles e é uma coisa muito interessante de se observar. Até porque tudo isso se conecta com a mensagem principal do anime, os seus questionamentos e até mesmo o simbolismo dos pinguins que eu citei antes, né? Porque faz sentido para o próprio nome Penguin Drum. A amizade, se doar pelos outros, o que seria uma família de verdade, a importância de dar atenção aos filhos, a importância de respeitar os pais e a busca pelo inalcançável todos os dias, a busca pela felicidade eterna. Todos esses assuntos se misturam com 4 coisas que no fim do dia são divergentes para todo mundo: destino, sorte, religião e reencarnação. Os 4 temas principais de Mawaru se fazem presentes e me levam a questionar se essas coisas realmente existem, ou se são coisas que criamos para nos sentirmos alguém, para chegarmos em alguma conclusão, para não acharmos que a vida não tem nenhum sentido. A conclusão do Ikuhara é que essas coisas não existem, mas elas podem existir e não somos donos da verdade. Portanto, apenas vive intensamente com as pessoas que você ama. A conclusão do anime é que você deve pensar na sua alternativa, no seu caráter, na sua própria decisão. E tudo isso pode ser ou não verdade. Também depende de você e da sua construção com essas coisas e essas ideias. A minha conclusão como telespectador é que essas coisas existem em medidas diferentes. Algumas de mais, outras de menos, mas sempre com o nosso impulso, com a nossa relação, sendo que nós somos o eixo dessas 4 coisas, e elas funcionam em torno de nós. Eu sou agnóstico. Eu acredito que existe algo sobrenatural além da compreensão, além da nossa compreensão, mas eu não acredito que os livros que foram escritos por várias pessoas há muito tempos atrás são tão verdadeiros assim, ou que eles sequer foram modificados de lá pra cá. Eu sinto uma conexão minha entre o sobrenatural e a minha vida, e eu sinto que sorte é algo que eu tenho de menos. Mas se eu me esforçar bastante, eu consigo transformar esse azar em sorte. O meu esforço consegue me garantir isso. Eu sinto que destinos existem, mas não em apenas uma via única de possibilidade, e sim que eles se constroem com possíveis futuros ao que eu estou fazendo agora. O meu presente impacta o meu futuro, e isso depende das minhas linhas de raciocínio. Eu não sei se a reencarnação existe, mas é algo curioso, é algo que te dá a possibilidade de se sacrificar por alguém e esperar reencontrar essa pessoa em algum outro canto da sua vida. É o que acontece no final de Mawaru Penguin Drum e é o que já tinha acontecido com a Momoka, que reencarnou na Ringo.
O ato de dividir a maçã, que é o fruto do destino, significa que eu estou dividindo o meu destino com você. Podemos construir um caminho juntos, podemos ser quem quisermos e podemos fazer o que quisermos. No fim das contas, a ideia do destino, da sorte, da religião e da reencarnação é encontrar um sentido para a vida para que ela não seja monótona e inválida. No fim das contas, a ideia de Maoru Penguin Drum é te colocar para pensar em tudo isso. E no fim das contas, esse vídeo foi feito com a maior ênfase em cima do que Maoru significou para mim. Ele significa tudo que existe e não explica nenhuma dessas coisas. Pensar em tudo isso e não chegar em nenhuma conclusão talvez seja a melhor resposta no fim das contas para uma obra como essa. Maoru Penguin Drum respeita todas as vias de possibilidades para qualquer um destes temas e ele só quer que você pense no que é importante no fim das contas, que são as pessoas. Nunca abandone alguém, nunca deixe de estender a mão para o próximo, nunca deixe ninguém na mão. É com toda essa loucura que eu encerro esse vídeo por aqui, dizendo para vocês que eu não vim aqui para explicar uma obra, mas sim para significar ela mais ainda para vocês e para mim, porque esse vídeo serve muito para mim. Maoru Penguin Drum é lindo em animação, design, música, simbolismos, alegorias, personagens, subtexto, dementia, mistério, drama, citações bíblicas e tudo isso que ele faz, toda essa loucura, todo o budismo em cima dele também. Eu duvido que algum dia o Ikuhara consiga fazer algum anime melhor do que esse. Essa com certeza é a obra-prima do Ikuhara. Obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, um grande abraço para você, obrigado por continuar acreditando no meu trabalho e até a próxima. Valeu, pessoal!